Entrevista coletiva com o técnico Marquinhos Santos, antes da partida contra o Internacional, o jogo da volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Marquinhos, primeira pergunta de Matheus Maciel, da Rádio Caxias. O Paulo Henrique tem condições de atuar diante do Internacional como titular? E caso ele não consiga, o Guilherme Castilho é a primeira opção? Bom, em relação ao Paulo Henrique, um atleta que vem sendo monitorado, que vem sendo preparado, que vem sendo trabalhado para que apresente condições, né? Ele não treinou, em função disso a gente aguardou e vamos aguardar amanhã uma avaliação melhor pré-jogo para saber se ele apresenta condições. Caso não apresente, a gente trabalhou uma segunda opção, né? O qual também o Castilho treinou na posição, não só ele, como o Elton, outro atleta, e uma terceira opção que nós treinamos também. Então, no caso ele não apresente condições, nós temos 3 opções aí que foram trabalhadas durante a semana. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcoin. A vantagem conquistada na partida de ida e a evolução apresentada nos jogos mostram que é possível repetir o nível alcançado no último jogo para chegar à final do Gauchão? É o que nós pretendemos, né? Sabemos da dificuldade, o Inter continua sendo favorito, mesmo com a pequena vantagem o qual conquistamos, com a vitória por 1-0, mas o Inter continua sendo favorito por jogar nos seus domínios, nos últimos 3 jogos fazendo 15 gols, mas a semana foi boa, nos preparamos bem para que possa pelo menos repetir a atuação segura que tivemos em Bento Gonçalves, e caso isso aconteça, as chances de chegarmos à decisão, ela aumenta uma vez que alcançamos a vantagem no primeiro jogo. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Todos os times que fizeram o óbvio diante do Internacional, ou seja, marcar baixo e tentar fechar as linhas, acabaram sendo goleados. A única chance do Juventude é ser ousado e corajoso no Beira-Rio? Essa é uma postura, né, que nós vamos implantando no Juventude, pensando em Série A. É uma situação em que gradativamente a equipe foi evoluindo do início da temporada, do início da competição. E o modelo foi se adequando, foi se ajustando para que pudéssemos chegar nesse momento com coragem, né, com personalidade. Claro que dentro de uma estratégia difícil tu manter-se uma pressão, marcando o adversário numa pressão alta, ainda mais fora de casa. Mas eu creio que seja uma das possibilidades, estratégias que possamos nos utilizar, seja de começo ou parte do jogo, para tentar surpreender o Internacional. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro Rádio Gaúcha Serra. Qual o fator que vai definir pela escolha de Eltinho ou Alisson? Olha, são 2 grandes jogadores, né? 2 jogadores que nos entregam qualidade, porém cada um com a sua característica. E dentro do cenário o qual estamos imaginando, nós nos preparamos durante a semana, tanto para um como para outro no decorrer da partida. Então, já estamos aí bem definidos para este jogo na escalação de início. Pergunta de Fernando Leonardi, Portal da Bola. Marquinhos, você pretende utilizar uma formação diferente da que usou no primeiro jogo? E você espera que o Internacional tenha mais ímpeto dentro do campo do Juventude? Nós trabalhamos durante a semana 2 a 3 formatações, em uma delas a utilização de 3 volantes, né, fechando mais o meio, explorando mais uma situação de transição, e algumas situações ficaram bem claras, bem nítidas, positivamente e negativamente. Então nós vamos procurar colocar aquilo que se desenvolveu bem durante a semana, para que possamos aí extrair o melhor de cada um deles dentro do modelo de jogo, dentro do sistema, né, das características deles, para que possamos fazer outro grande jogo e procurar sair do Beira-Rio com a classificação às finais do Campeonato Gaúcho. Né? E em relação à postura do Inter, eu acredito que seja mais agressiva, porque é um time que dentro do Beira-Rio, nos últimos 3 jogos, fez 15 gols, né, uma média de 5 gols por partida, e não vai ser diferente contra nós. A gente vai tentar se impor, vai tentar nos colocar para trás da linha da bola, para trás do meio campo, e fazermos só nos defender. Cabe a nós usar de coragem, de estratégia, de qualidade, para que possamos sair dessa ideia de jogo e tentarmos igualar, né, sabendo que é difícil, mas com determinação e entrega no nível de concentração alto para que possamos aí ter também uma
uma situação de jogo que seja favorável para nós e não só ao Internacional. Pergunta de Matheus Maciel, Rádio Caxias. O Guilherme Castilho retorna após cumprir suspensão. Ele retoma a titularidade no meio-campo ou o Matheus Jesus segue na equipe? Trabalhamos durante a semana com algumas formações, né, até mesmo com os dois dentro da equipe inicial. Então nós vamos estudar, vamos nos preparar bem, né, vamos acompanhar também o que possa vir pela equipe do Internacional para tomarmos aí uma melhor decisão como estratégia, mas a equipe encontra-se preparada e treinada, né, em várias situações, de 2 a 3 formações, que foram bem desenvolvidas durante a semana. Tiago Nunes, TV Papo by Bitcom. Para o jogo no Beira-Rio, o Juventude terá que ter atenção redobrada. O psicológico também será importante para não perder o foco? Sem dúvida, a parte mental hoje ela é determinante num jogo de futebol. Há estudos aí, evidências de que não se desenvolve a partida apenas tecnicamente, fisicamente ou taticamente. Hoje a parte psicológica, a parte mental, ela é fundamental. E nós temos usado, né, deste meio desde o começo dessa temporada, sendo que neste ano em que optei em não assumir nenhum clube na temporada passada de 2020, foi um dos fatores o qual eu me preparei, para que pudesse estudar melhor a questão de psicologia esportiva, psicologia individual de atleta, né, não sendo especialista nem formado na matéria, porém muitos artigos, muito estudo nos traz alguma informação e desse ponto nós acabamos aproveitando e foi mostra do jogo frente ao Internacional em Bento Gonçalves. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Há quase uma unanimidade nas opiniões em Porto Alegre de que a derrota do Internacional no primeiro jogo tem a ver exclusivamente com o gramado da montanha e que a virada será natural. Essa falta de reconhecimento dos méritos do Juventude na primeira partida serve como motivação interna para o segundo jogo? Sim, sem dúvida, é um fator, né, que mexeu com o elenco, os próprios atletas comentando, mas o campo era ruim, ou ficou ruim para os dois. Já vista o lance em que o Sorriso poderia ter aberto o placar alguns minutos antes em que fez o gol, numa situação muito semelhante ao do gol, mas que a bola acabou pelo gramado, pelo tipo de gramado, correndo e fugindo do seu controle. Então o campo criou dificuldade para ambas as equipes. Sabemos que o Internacional, por treinar e jogar mais vezes no Beira-Rio, apresenta um maior conhecimento e jogadores tecnicamente muito qualificados. Mas nossa equipe também, né, é uma equipe que propõe o jogo, uma equipe que gosta de ficar com a bola e que nós vamos procurar ser determinantes aí em função também do campo a executar um melhor futebol. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O que a goleada do Inter na Libertadores te oferece de elementos para o jogo desse sábado? Foi visto, né, muitas situações positivas, mas também encontramos fragilidade em alguns momentos aí do jogo, mesmo tendo a goleada, né, a favor do Internacional, mas é uma equipe extremamente qualificada, em que na situação da entrada do Marcos Guilherme, no lugar do próprio Patrick, acabou dando uma verticalidade, né, de profundidade, de amplitude maior. Então é um jogador que a gente tem que tomar o cuidado, é um jogador que eu conheço bem desde a base do Atlético Paranaense e sei da qualidade, é um jogador que a gente tem que tomar os cuidados necessários não só com ele, mas com todo o Internacional, que tem uma equipe muito qualificada. Então nós estudamos bem e procuramos da melhor maneira montar uma estratégia que tenha êxito, assim como foi no primeiro jogo. Fernando Leonardi, Portal da Bola. Sofrer o jogo faz parte do contexto. Mas o que fazer para minimizar ao máximo a pressão do Inter para que a equipe não fique apenas se defendendo durante o jogo? Olha, é uma postura que não me agrada, né? Não adianta entrar com o regulamento embaixo do braço e jogar pelo empate, porque quem joga pelo empate, o histórico, né, mostra isso, de que a derrota ela torna-se mais perto, fica mais perto durante os 90 minutos. Nós temos que jogar com o regulamento embaixo do braço nos últimos minutos de jogo, caso nós tenhamos ainda a vantagem. Nós temos que jogar o jogo. São 90 minutos em que nós temos que jogar. E as minhas equipes, o qual eu gosto de trabalhar, de treinar, tem um modelo de jogo que não é reativo, né? É um modelo de jogo propositivo, que a gente tenta impor a posse de bola, tenta impor
um jogo ofensivo, um jogo ofensivo, um padrão de jogo em posse de bola, né? Algumas vezes não consegue até em função do adversário, em função de outros aspectos, mas que a gente vai procurar tentar implementar e continuar evoluindo dentro da competição. Pergunta de Ivan Sgaraboto, Sabe Caxias e Rádio Sport News. O Juventude está com uma boa vantagem na semifinal diante do Internacional após ter vencido o primeiro confronto. O que o time deve fazer para chegar à final? Como está o ambiente no vestiário e o que significa esse grande momento para você? Olha, em relação à boa vantagem, né, eu não classifico assim. Seria boa se nós tivéssemos vencido por um placar de 3-4-0. Mas, sem dúvida, é uma vantagem. É uma vantagem importante jogando fora de casa, em que nós temos que ter o equilíbrio tático, o desenvolvimento técnico, né, e a força mental, para que tenhamos aí a competência de fazer novamente um jogo estrutural, né, um jogo em que seja importante, que nos leve numa condição a buscar a vaga, a grande decisão do Campeonato Gaúcho. É um momento importante, sim, né? Claro que chegar a uma semifinal de um campeonato estadual é muito válido. Eu conquistei, né, 3 títulos estaduais em equipes e estados diferentes, conquista com Curitiba no futebol paranaense, com o Bahia no futebol baiano e o Fortaleza no futebol cearense. Então, e tenho 5 decisões estaduais. Então, isso é claro que chegando, né, e tendo essa oportunidade é muito importante para a carreira e em especial para que possa, né, colocar em prática aquilo que nós pensamos e gostamos com o futebol, para esse início até mesmo de Série A na sequência tão difícil e importante que teremos pelo Juventude na sequência da temporada. Pergunta de Rodrigo Ramos, da Rádio Guaíba. Professor Marquinhos, repetir a estratégia do primeiro jogo é o caminho certo para chegar à final? São momentos diferentes, né, em relação ao primeiro jogo, uma situação em que nós temos que, sim, usar de uma estratégia de jogo, não tem como executá-la durante os 90 minutos, como eu falei anteriormente, mas que parte do jogo nós teremos que fazê-la, seja de início ou no decorrer da partida, para que possa buscar o êxito dentro do jogo. É muito difícil marcar a equipe do Internacional, e é um jogo em que 90 minutos é determinante para a condição de levar a decisão ou não. Então, o nível de concentração tem que estar extremamente alto e a postura tática da equipe tem que ser feita de uma maneira de excelência ao próximo dela, para que a equipe tenha a competência de alcançar o resultado necessário a chegar à decisão de 2021 do Campeonato Gaúcho.